Fala, neurônios! Tudo bem com vocês? Dr. Felipe Semensati aqui pelo Papo de Neuro. Começando mais uma live. Tema super importante hoje sobre empreendedorismo. Com um convidado super especial. Vou esperar o pessoal entrar aqui. O pessoal chegando. Fala pessoal, beleza? Boa Boa noite. noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Aqui tá legal, Tiagão. Tudo ok aqui também. Estão me Sucesso, ouvindo aí? maravilha. Tô sim. Beleza. Bom, começar aqui então. Fala, neurônios, Dr. Felipe Semensati, Dr. Fábio Gonçalves pelo Papo de Neuro. Hoje com uma live super especial sobre empreendedorismo médico, né? Com um cara aí que eu já conheço desde a época da faculdade. Quando a gente levantou esse tema, eu logo de cara conversei com o Fábio, pensei no Tiagão, porque é um cara que eu conheço de perto, sei que realmente tenho a pele em jogo ali nesse quesito. E, bom, começar aqui a fazer uma breve introdução, e depois o Thiago se apresenta melhor. Então, o Thiago, médico, lá pela UnoOeste, onde eu e o Fábio também se formamos lá. Neurologista pela Unicamp, né? Foi preceptor lá. E aí, Thiagão, conta mais aí para o pessoal te conhecer, para quem não te conhece. Boa. Introdução rápida, né? Isso aí, eu sou de Presidente Prudente, sou nascido, crescido e fugido de lá, né? Então, nasci, cresci, fiz a faculdade, brincadeiras à parte, eu adoro lá. Fiz a faculdade lá, me formei em 2019, né? Em 2020 eu passei em neuro aqui na Unicamp, na USP Ribeirão, Einstein, Santa Casa, ABC. Acabei optando por ficar aqui em Campinas, finalizei a minha residência no início de 24, fiquei mais um ano ali como preceptor dos residentes da graduação e no ambulatório de neuroimunologia. E depois, agora, finalizei meu ciclo como preceptor e essa minha história ali como neurologista, né? Agora, a história no empreendedorismo, ela começou logo ali em 2021, meu segundo mês ali de R1, então eu já tinha um planejamento desde 2020, né? Quando eu estava me preparando de criar o programa de mentoria, então a grande ideia era validar toda a metodologia no meu ano de preparação e registrar isso diante de todo mundo. E logo que eu passei ali no segundo mês, eu já comecei a primeira turma do programa de mentoria. Hoje a gente está no nosso quinto ano aí, graças a Deus, com tudo rodando perfeitamente. Aproveitando até você comentar o início, né? Eu acompanhava você já no Instagram nessa época. E esse primeiro ano, né, antes de você entrar na Neuro, eu acompanhei de perto. Então, realmente, eu entrava ali porque me motivava. Que eu via você lá, cara, dando plantão e alta performance ali, fazendo várias questões. Todo dia você comentava, né? Um caso É. clínico, todo dia. Aí, quando você passou, realmente, para quem já te acompanhava, não tinha nem o que questionar o método, né? Porque deu certo contigo, muito certo. Eu acho que esse é um. Às vezes a gente não pensa isso como médico, que a gente fica muito low profile, né? Mas as pessoas, elas só sabem o que você está fazendo, o que você está vivendo, o que você, tipo, realmente funciona quando de fato você mostra para as pessoas, né? Então, naquele ano em que eu estava me preparando, eu falei assim, cara, como é que eu vou lançar meu programa de mentoria no ano que vem? Tinha ali meus 400 seguidores, se ninguém vê o que eu faço no dia a dia, o resultado que eu tenho, o que eu estou vivendo. Eu falei, tá, como é que eu posso mostrar isso? Não sou nenhum influenciador, né? Eu falei, o que eu sei fazer? Eu sei resolver a questão. Então, todos os dias ali foram, acho que 177 questões comentadas em 177 dias seguidos nos stories. Então, acho que esse registro, né, do dia a dia, esse skin the game, como você bem comentou ali, isso faz parte desse processo de construção de posicionamento para você conseguir enquadrar alguma coisa no futuro, seja o seu consultório, a gente agencia isso na residência, né? Você fica ali low profile, ninguém sabe nem onde você faz residência. Aí um belo dia você se forma neurologista e você quer abrir o teu consultório do nada sem ninguém nem saber onde você formou, o que você fez durante a graduação. Então, desde a residência eu vejo isso como importante, porque você já está criando aquela imagem que você vai usufruir quando você estiver formado.
E a medicina, na realidade, é uma grande empresa, né? Você se formar médico é uma pessoa jurídica e construir isso desde a formação é muito importante, na minha visão, né? Ô, Thiago, e você sempre teve interesse já de empreender dessa forma, ou esse interesse foi surgindo com o tempo ali, depois que você se formou médico? Cara, empreender eu sempre tive uma veia, né? Então, meus pais tinham Xerox lá atrás, eu vendia Xerox lá atrás, eu vendia cópia de CD, eu vendia quando era moleque, era foda, né? Trabalhei de assistente de DJ, então eu sempre fui meio desenrolado, né? Só que eu acho que ali na faculdade a gente fica tão imerso, né, em toda a rotina ali de estudo de medicina que às vezes a gente não se abre para o que existe além, né? E aí eu lembro que quando eu me formei, eu fui dar plantão em Jundiaí, e aí eu tava cortando o cabelo um dia, e meu barbeiro falou assim, pô, acho que eu vou montar um curso tal de cortar cabelo, não sei o que. Eu falei, pô, que massa, cara. Quantas pessoas você quer botar na sala, né? Umas 20, 30? Ele, não, pô, que sala, você tá louco? Eu vou lançar online que daí você consegue pegar 100 mil pessoas. Eu falei, é nada. Consegue Caraca, mesmo? 2019 isso. Falei, porra, eu comecei a olhar para isso. Falei, pô, existe um caminho aqui. E aí naquela época era tudo mato, né? Não existia, tipo, existia um cursinho, os outros estavam, nem lembro se já tinham começado. Então, foi bem no início, ali eu vi uma oportunidade, né, de fazer diferente, porque meu primeiro ano eu não fui bem sucedido, né, em 2019, eu não consegui passar, e aí eu enxerguei ali a dor, né, da preparação, enxerguei que as coisas poderiam ser feitas diferentes, estudei e fiz diferente, e quando eu comecei a ver que existia um caminho, eu falei, cara, não faz sentido não aproveitar essa oportunidade, né, e não faz sentido eu começar a construir essa oportunidade só quando eu tiver passado. Então faz sentido eu construir isso desde já. Foi por isso que eu já fiz isso no meu Instagram desde o ano de preparação, entendeu? ah, legal, cara. E você foi meio que autodidata, o Thiago? Ah, Não, pô, tá doido. Já comprei curso pra caramba. Se eu olhar meu extrato do cartão, dá até pra chorar. Não, mas não, aham. nunca fui autodidata, né? Eu acho que, cara, existem pessoas autodidatas, mas eu acho que você perde um baita tempo em tentar aprender as coisas sozinho, né? Eu Então acho eu muito nunca bom fui você desses. falar, se você falar sobre isso, porque muita gente se limita, né? Ou vê alguém performando bem, ou tendo destaque, e não vê atrás ali do palco, né? Toda a É, acho que preparação que já É. tem, nasceu assim, né? investimento. É, exatamente. Exatamente. Cara, quando eu comecei, eu peguei uma assinatura, né, do Novo Mercado, não sei se vocês conhecem, Uhum. mas R$ 79,90 eu acho que era. Cara, irmão, eu acabei com aquela assinatura, tipo, eu assisti muita coisa de conteúdo, de tudo. E aí comprei meu primeiro tripé, acho que eu paguei R$ 300, o ring light lá. Falei, essa vai ser a estrutura, é isso que vai ter que vingar. Mas eu sempre comprei muito curso, cara. Comecei com essa assinatura, no meu R1 eu comprei um curso de conteúdo, no R2 eu comprei uma mentoria, no R3 aí já começou a escalar, entendeu? E hoje, Uhum. pô, a gente investe bastante em educação aqui, sabe? Eu acho que você tentar descobrir as coisas sozinho, tudo bem que a gente vive na era da AI agora, é tudo muito mais fácil, né? Mas mesmo assim, você ter alguém para mastigar tudo e te entregar pronto é muito mais. Corta um baita de um caminho, você ganha muito tempo. Tempo é custo de oportunidade, no final das contas, né? Né? E, ô, Thiago, quais foram as grandes dificuldades no início desse projeto? Cara, a grande dificuldade no início desse projeto foi que eu era R1, né? Então eu Isso é tava uma muito ferrado ali importante. eu tava ferrado de dar plantão. Cara, mas, irmão, te falar a grande dificuldade, assim, acho que era porque eu tava em meio R1, né? Então teve muita coisa que eu tive que, pô, abdicar. Então fiquei muito tempo sem ter um dia de ficar sem fazer nada, né? Acho que até hoje, sei lá, nunca fiquei um dia sem fazer nada. Mas eu tinha uma coisa muito clara para mim desde o início, sabe? Que essa questão que vocês falaram de investir em educação, né, em curso. Cara, desde o início eu já fiz parcerias onde eu me associava a pessoas que sabiam aquilo que eu não sabia para que eu pudesse acelerar. Então isso Hum, facilitou muito o meu caminho, tá? E é óbvio que isso é investimento também, né? Mas eu vejo que se eu não tivesse feito isso, eu teria muito mais dificuldade. Mas minha maior dificuldade, no final das contas, foi conciliar com R1, porque
Eu sempre curti ciência do aprendizado, eu sempre curti produzir conteúdo, sempre curti me comunicar, sempre curti essa ideia de, pô, levar mais pessoas pelo mesmo caminho que eu, então isso nunca foi um problema para mim, sabe? Agora, pô, conseguir conciliar ali com a rotina do R1 era um desafio, era um baita desafio. Nossa, cara, imagino, hein? É, E até porque a gente sai da faculdade, né? Hoje em dia o pessoal já sai, né, dependendo de onde veio da faculdade. Lá em Prudente a gente ainda tem um internato legal, né? Uma estrutura bacana e tudo mais. Só que mesmo assim o começo da carreira médica é muito desafiadora, tem muita insegurança e tudo mais. Isso falando da parte da técnica, né? Agora uhum. falando da parte de empreendedorismo, a gente, né, ganha o CRM e fala, ó, você tem que abrir um PJ. E você não sabe nem, né, como que faz, tudo isso. Isso para começar a trabalhar. Agora, no seu caso, né, que teve esse tempo de investimento, de estudo, isso falta muito, né, na formação médica. Sim, sim. Você diz a questão de aprender sobre empreender na formação? Exatamente. Sim. A gente não sabe, né? Esse é o grande ponto. A gente acha que. Na real, eu nem sei o que a gente acha, né? Porque eu me formei, eu entrei Primeiro eu recebi na PF, né? Um absurdo. Aí eu descobri em uma semana que 27,5% de imposto não rolava. Aí eu mudei de cidade, fui dar plantão, eu entrei numa empresa junto com outros médicos e, cara do céu, afinal foi um rolo para sair dessa empresa, puta furada que eu entrei também. E aí que eu fui abrir a minha PJ ali depois do consultório, né? E aí quando eu fui começar a empreender, eu descobri que eu não poderia usar a PJ do consultório, então eu tive que abrir uma outra PJ, porque é outro código, né, tal. Então, os desafios eles vão surgindo, né, cara? Eu acho que você apanha muito, né, nesse processo. Então você começa a aprender a aprender as coisas. Vocês fizeram a pergunta de qual foi a maior dificuldade no início, e eu disse que a maior dificuldade foi o R1. Eu acho que quando você sabe pouco sobre a complexidade daquilo que você está fazendo, você não consegue enxergar muitos problemas. E é por isso que eu não via muitos problemas naquela época, né? Só foi, só foi. Conforme você vai caminhando e você vai descobrindo o processo, você vai crescendo, você vai amadurecendo, você vai enxergando muito mais coisa. E quando você tem tempo para olhar realmente, né? Então, depois desse início, que foi esse primeiro ano, que, pô, já foi um ano legal para a gente validou a tese, a gente validou o programa. No ano seguinte, os desafios eles começaram a aparecer cada vez mais, né? Tanto desafio de produto, financeiro, time, conforme você vai crescendo, as coisas vão aparecendo. Mas sim, a educação empreendedora ela falta para a gente durante a graduação. Eu vou te falar que se a gente tivesse isso, a gente enxerga muito mais oportunidade do que a gente enxerga, do que a gente forma enxergando, sabe? Então eu vejo muita gente formando na faculdade, formando até da residência, tá? Como neuro, como diversas outras especialidades, com a cabeça muito fechada de quais são as possibilidades que você pode desenvolver dentro da medicina. Ah, vou para o consultório, vou para a clínica popular lá para atender volume, para, cara, será que esse é realmente o caminho? Ou será que você pode postergar um pouco mais o teu ganho, né, como especialista, para poder começar a investir no teu consultório, para poder começar a criar a tua clientela, para lá na frente você ter uma colheita muito maior do que você teria querendo pular a etapa agora, né? Não é só hora barato, só para fazer volume. Então, eu vejo que para você empreender, você precisa ter uma visão de longo prazo, isso é natural. E se a gente tivesse essa visão de longo prazo empreendedora na medicina, não só a visão de longo prazo de formação, mas uma vez que eu me formei, qual é o próximo jogo do longo prazo que eu vou jogar, com certeza a gente conseguiria alçar voos muito maiores como médico, sabe? Sem Ah, dúvida. legal, cara. Bom, entrando já, como você já entrou no assunto, o que que você diria nessa sua trajetória que são os principais erros que o médico comete nesse início do empreendedorismo? No início do empreendedorismo que o médico Isso. comete, cara, depende, tá? Aqui, por que eu falo que depende? Depende se ele está empreendendo ali intra-carreira, intra-especialidade, aí eu vejo que podem haver alguns erros. Depende se ele está empreendendo num negócio, tá?
E aí vamos falar sobre esses dois tópicos, né? Primeiro, empreendendo na própria carreira, que eu vejo como médico especialista. É justamente esse cara, ele sair da residência com muita fome de ganhar dinheiro. Eu acho que não tem nada de errado em ganhar dinheiro, tá? Eu adoro ganhar dinheiro, inclusive. Mas essa urgência em ver o retorno faz com que ele não consiga enxergar todas as possibilidades que existem. Tem uma frase de um professor meu aqui que ela me marcou, nunca mais vou esquecer na minha vida. A gente estava falando sobre oportunidades, né? Sobre todas as oportunidades que surgem ali quando você forma, de trabalho, você é convidado para 3, 4 lugares, para dar plantão de enfermaria, para dar plantão de PS Neo, enfim. E aí ele falou para mim um negócio que me marcou muito, que foi, ele falou assim, eu sempre deixo um dia na minha agenda livre, porque senão nunca vou ter tempo para as melhores oportunidades que podem aparecer. E eu acho que quando a gente forma médico ou forma especialista, a gente tem muito essa visão imediatista de, cara, já me ferrei 6, 10, 12 anos, agora é o momento de eu compensar tudo isso. Só que se você enche tua agenda e ocupa o espaço da melhor oportunidade que te apareceria na sequência, você não consegue aproveitar essas melhores oportunidades. Então, e esse é um erro que eu vejo, porque o que acontece? A galera forma e pega um monte de plantão de PS, de enfermaria, mesmo que seja de especialidade, né? Pega consultório popular e aí enche a agenda dele. Tá ganhando bem. Só que ele não tem tempo para, de repente, começar a construir o consultório dele. Aí ele começa a postergar. Pô, não, quando eu tiver X de grana guardada, aí eu vou começar. Aí começam a vir outras demandas. Aí o cara vai casar, aí o cara vai gastar 150, 200 conto no casamento. Ah, não, agora eu não posso começar meu consultório. Então, isso sempre vai virando a próxima decisão, porque a nova urgência sempre ocupa o espaço da decisão imediata. Esse eu vejo que é o maior erro, não ter essa visão de longo prazo. Onde é que eu quero chegar em 10, 20 anos? Quebrar isso para o curto prazo. O que eu preciso fazer nos próximos 5, 3, 2, 1 para fazer isso acontecer? E às vezes a gente fica naquela, né? Ah, não, mas pô, vou começar o consultório, caramba, mas já vou ter que mobilizar 3 dias da minha semana. Não vai, irmão. Você vai começar o consultório, você vai ter 1, 2 pacientes na semana, entendeu? É 1, 2 horas que você vai ter no consultório. Então você não vai precisar abdicar de tanto assim quanto você imagina para fazer isso de início, né? Conforme as coisas vão acontecendo, aí sim você precisa livrar mais agenda nesse sentido, tá? Eu vejo que esse é um grande erro, a gente abraçar demais as primeiras oportunidades e não ter tempo para abraçar as melhores depois. Segundo erro que eu vejo na carreira da maioria dos médicos é de achar que só você ser bom tecnicamente vai ser o suficiente para as pessoas saberem que você é bom tecnicamente. O que eu estou querendo dizer aqui? O cara ele ficou dentro da residência todos os 3, 5 anos, enfurnado, como eu falei, ninguém sabia nada do que ele estava fazendo. E aí ele quer sair da residência e abrir uma portinha, achar que a galera vai pingar lá de uma para outra. Não vai, né? E aí, quando isso não acontece, é o universo que está conspirando contra, né? As coisas não dão certo para mim. Só que, cara, será que não é porque você não construiu isso durante a tua residência? Ah, beleza, pode ser, mas como eu corro atrás disso agora? Você está disposto a pegar parte dessa grana que você está ganhando de plantão, de enfermaria, de clínica popular e investir isso no seu consultório? Então, quando me formei, eu não peguei clínica, não peguei enfermaria, não peguei plantão, porque eu tinha todas as demandas aqui da empresa. E o pouco tempo que eu tinha para exercer a função de neurologista, eu falei, vou começar o meu consultório. Só que não foi só abrir a portinha. Então, eu tive que pegar a grana, colocar em tráfego pago, colocar em anúncio, para começar a chegar gente, para começar a agendar essas pessoas, contratar uma secretária, para essas pessoas começarem a agendar. Então, existe todo um investimento que é feito ali, que talvez você fique os primeiros 2, 3, 6 meses do seu consultório. Aqui, pensando no consultório clínico, tá? Não cirúrgico, que cirúrgico você consegue alavancar mais rápido. Mas a depender da velocidade que você quiser crescer, você vai passar 2, 3 meses investindo sem ver a cor do dinheiro de volta. Às vezes até no negativo para conseguir investir nessa primeira rampada. Porque o paciente que vai agendar a primeira consulta com você, talvez ele não se pague na primeira consulta, ele se pague na segunda ou na terceira, que é o LTV sobre CAC que a gente fala no empreendedorismo, né? Então, se o cara ele não tiver essa visão de eu vou precisar investir para fazer isso acontecer e ficar esperando as pessoas aparecerem, cair do céu, indicação.
meu amigo, ficar esperando indicação de quem você nunca atendeu. Então eu vejo É, que essa mão fechada que muito médico tem, né? Porque tudo é muito caro pra gente. Você vai numa agência, é o dobro do preço de uma pessoa normal. Isso faz com que a gente evite investimentos que a gente vai precisar fazer para ter o crescimento que a gente quer no nosso consultório, na nossa carreira como médico, tá? Eu acho que os principais erros empreendendo na especialidade, né, na profissão como médico que eu vejo são esses. Então, achar que só você ser bom vai ser o suficiente para as pessoas saberem que você é bom. Não ter começado a cultivar isso desde a graduação. E também o primeiro que eu falei, que eu já não lembro, abraçar as primeiras oportunidades e deixar espaço para as melhores, né? Ô, Tiagão, e você comentando desses principais erros, dá para a gente notar que todos eles acontecem justamente pela falha na formação empreendedora mesmo, né? Porque a gente na faculdade de medicina, a gente tem aquela ideia que a gente vai ser médico, o recém-formado, o generalista até tudo bem, que ele vai lá, né, se inscreve no plantão, senta ali 7 horas da manhã, os pacientes entram, ele simplesmente atende, faz a parte médica, deu 19 horas ele vai para casa. Só que, e outra, quando você termina a especialidade também, né? Você é um especialista daquela área, e muitas vezes durante toda a formação a gente fica achando, tem essa visão, que a gente vai sentar, vai ser contratado para algum lugar, vai sentar, o paciente vai chegar ali e pronto, e acabou, né? E tem outras oportunidades que remuneram bem. Eu acho que esse é o maior empecilho para o pessoal da área médica. Hoje já está mudando muito, né? Mas buscar a formação, né, nessa parte. Porque, eu formei, mas aí eu vou na clínica popular, eu atendo, pego um PS aqui, fico nos meus plantões já da residência ali, e aí você tem aquele dinheiro, que é um dinheiro acima da média, né, da população do Brasil, e você se acomoda, né? Você não tem essa visão de que, olhar como uma empresa o consultório, né? E aí Exato. acaba entrando em cilada, perdendo tempo, né? Olhar como empresa a tua vida, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Com Acho que certeza. quando você começa a ter essa visão, de novo, você começa a jogar o jogo do longo prazo, né? O jogo infinito. Então, nunca é sobre das 8 às 18 ou das 7 às 19. É um contínuo sempre, né? Então, eu vejo que sim, é uma falha da formação, que sim, a gente deve buscar informação sobre uma vez que a gente forma, mas que a maioria das coisas você vai aprender colocando a cara a tapa, tá ligado? Fazendo, errando e iterando, né? Nesse ciclo infinito até acontecer. Mas assim, se eu estivesse formando hoje, como especialista ou enfim, se eu tivesse nesse momento de abrir meu consultório, a primeira coisa que eu faria seria pegar o Instagram ali, abrir o Instagram de, sei lá, 10 caras que vendam mentoria de consultório, olhar quais seriam os 10 lançamentos que eles iam estar fazendo esse mês, acompanhar os 10 lançamentos, absorver o máximo que eu pudesse daquilo ali, anotar 5 pontos que eu executaria de cada uma das metodologias que eles apresentam. Desses 5, elencar a primeira. Dessa primeira, elencar o que eu estou esperando de resultado. Ao executar, ver se esse resultado vai vir. Se não vier, o que deu errado, o que eu preciso consertar para fazer melhor no próximo ciclo. Veja que aqui eu estou falando de gastar R$ 0, mas eu estou falando da atitude de buscar informação, de não só buscar informação e absorver de maneira passiva, mas enquanto você está vendo essa informação, você elencar pontos execuíveis realmente para você colocar em prática e já tendo essa visão do que você vai esperar dali. E a partir disso você fazer esse ciclo de melhoria contínua. Cara, dois pontos aí, né? Ninguém procura informação e quando procura, sai do mesmo jeito que entrou, sem saber qual é o próximo passo. E hoje a inteligência artificial tem muito para ajudar a gente, né? Então, cara, se você botar um chat GPT ali ouvindo todo, ou subir a transcrição da live e fazer perguntas, pô, você consegue ter um plano de ação muito claro ali para você executar. Então, acho que esses seriam os primeiros passos assim que eu executaria como recém-formado, sabe? Ah, perfeito. Aproveitando esse gancho, o que você acha? Como que a tecnologia está abrindo esses novos caminhos aí? Não só no marketing digital, consultório também. Cara, é bizarra a velocidade como as coisas elas estão evoluindo. Sim, é assustador.
Eu comecei a mexer nessa mesma época do ano passado, né? Acho que abril, maio, e eu comecei assim de maneira bem desde lá aplicando para o consultório, né? Então, logo que eu abri o consultório, eu fiz exatamente isso que eu acabei de falar. Eu acompanhei uma live de lançamento de uma mentoria de consultório. Aí vi que o cara falava muito sobre blog, né? Você fazer blog posts ali para ranquear bem no SEO do Google, papapá. E a galera te encontrar quando pesquisasse por urologista Campinas, por exemplo. E aí eu falei, cara, como é que eu poderia automatizar isso? E naquela época, o chat GPT tinha aberto a função de você criar seu GPT. Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas é basicamente você consegue criar um agente GPT onde você coloca os insumos de base de dados que ele vai buscar. Então você consegue cercar um pouco de onde ele vai buscar a informação que você está pedindo. E ali eu criei um agente GPT para criar os meus blog posts do meu site como neurologista, baseando ele somente nos contínuos. Então eu fiz o upload de todos os contínuos nesse GPT, fiz um prompt bonitinho para ele sempre colocar a fonte ali. Cara, eu imputava, tipo, qual era o tópico que eu queria que ele fizesse, ele desenhava o blog post para mim, eu ia lá, conferia, né, claro, e subia para o meu site. Então isso fez com que, cara, eu conseguisse postar post no meu blog todos os dias, durante 30 dias. Eu tinha tempo para fazer isso? Não, mandava ele fazer, conferia, via se estava tudo certo. Como eu tinha cercado ele com os contínuos ali, isso otimizava muito meu tempo, eu conseguia postar. Então esse é um exemplo, tipo, mínimo, né, do que pode ser feito. Mas as possibilidades, elas são infinitas, né, cara? Então, pô, você pode... é, Imagina que você acabou de fazer uma consulta com um paciente no teu consultório, você deu uma série de... Hoje em dia existem AIs focadas nisso, né? Em consultório, em transcrição ali no prontuário, para você não ter que ficar se preocupando em escrever. Mas mesmo se você gravar o áudio da tua consulta, ou se você pegar o esqueleto ali do que você escreveu no teu prontuário e jogar com um prompt bem estruturado, você pode montar uma cartilha pós-consulta para entregar para o teu paciente, com todas as orientações do que foi falado, com todos os efeitos colaterais de todas as medicações. Olha a quantidade de informação de qualidade que você consegue entregar para ele e que você muda completamente a experiência do cara. Porque talvez na consulta não tenha ficado tudo tão claro para ele, por mais que você reforçasse ali como um bom médico, né? Mas quando ele tem aquilo na mão depois, ele sabe que ele sempre tem onde consultar. E às vezes reduz até uma demanda que ele teria que não seria necessária. Tipo, comecei a tomar o remédio. Tive dor de cabeça, é um efeito colateral, ele consegue ver ali, ele consegue estar bem informado. Então você mune muito mais o paciente de informação e você pode melhorar muito mais a qualidade do teu atendimento, do teu segmento do cara. Isso, consequentemente, vai aumentar a adesão dele ao tratamento e as consultas subsequentes com você ali, né? Esses são pontos que eu vejo e, cara, assim, é tanta coisa que assim, você pode pegar um hoje e pedir para criar o seu site do consultório, sabe? Esses dias eu passei uma semana tipo, codando. Eu não sei codar, né? Escrever código para. Mas tem inteligência artificial que ajuda. Então você vai imputando as informações, ela vai codando junto com você e as coisas elas vão acontecendo. Agora, uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado, e isso é real, é com a inteligência artificial. Ela é tão boa quanto as perguntas que você fizer para ela. É, Então, se você não tem clareza de comunicação, né? Se você não sabe se expressar bem, se você não sabe o que você quer perguntar, você nunca vai ter a resposta que você quer ter. E mais, uma vez que você tem a resposta, é importantíssimo que você tenha o senso crítico para interpretar essa resposta. Porque alguma resposta ela vai te dar. E ela nunca vai falar que ela não sabe. Então, se ela é não verdade. souber, ela vai alucinar, né? Ela vai falar uma coisa que não tem nada a ver. E se você não tiver o senso crítico para filtrar aquilo ali, você pode ser mal conduzido ou a pessoa para a qual você está produzindo aquele material, ela pode ser mal conduzida. Então, essa capacidade de curadoria desse material, ela é importantíssima, né? O que eu vejo para o futuro, né? Aqui a gente está numa live de neuro, então a gente sabe o quanto o exame neurológico ele tem suas peculiaridades, né? O quanto a experiência prática ela faz a diferença
quando você está diante de um sinal de exame físico que às vezes é algo funcional. Então, tem muitas coisas subjetivas também na neurologia, né? Então, eu não tenho aquele medo de outras especialidades. Ah, não, a AI vai substituir o neurologista. Eu acho difícil, tá? Mas vai ser um baita auxílio. E quem souber, quem estiver usando desde hoje para funções básicas do dia a dia e conseguir aprendendo cada vez mais como se comunicar com a IA, o que ela consegue ou o que ela não consegue fazer, e principalmente como isso vem evoluindo ao longo do tempo, quando chegar no ponto onde ela estiver ótima para fazer aquela coisa, você vai ser o primeiro a saber. Agora, quem nunca teve contato, talvez vai demorar muito mais para descobrir que ela chegou naquele ponto ótimo de exercer uma determinada função, tá? Então, aqui dentro da empresa, por exemplo, tem uma série de coisas que eu venho tentando fazer com a AI faz um ano. Só que ela só foi capaz de conseguir fazer depois de 6 meses. E não porque eu fui ficando muito bom em treinar AI, mas porque a própria AI ela foi melhorando cada vez mais, né? É absurdo assim a velocidade que as coisas elas estão avançando. Só que se você não tem esse contato diário, se você fica com esse estigma de ah, não, eu não consigo, ou ah, não, é muito complexo, ou ah, não, não tem nada no meu dia a dia que eu preciso, você nunca vai descobrir porque você precisa. Então, um desafio prático, tá? Vai lá para AI, ó, fala assim, ó, eu sou médico de tal especialidade, eu me faça todas as perguntas que você precisa saber para ter o máximo de contexto que você precisa ter para que você consiga me dar conselhos de como usar AI na minha profissão, na minha especialidade. Aí ela vai fazer uma Legal. série de perguntas para você. Você não precisa saber o que falar, ela vai fazer uma série de perguntas para você. Você responde essa série de perguntas, você vai dar contexto. E aí você pode perguntar na sequência: me dê 3 sugestões de coisas óbvias que eu poderia usar AI hoje para otimizar meu dia a dia como neurologista. E me dê 3 sugestões não óbvias que eu poderia usar AI hoje para alavancar minha carreira como neurologista. Uma vez que ela está contextualizada, que você deu um insumo para ela de quem você é, o que você faz, qual que é o teu contexto do dia a dia, ela já vai te dizer como você pode usar, por mais que você não tenha ideia nenhuma. E aí você pode se surpreender, entendeu? Coisas que talvez você nem imagine, coisas que talvez hoje é muito manual, tome muito tempo, isso pode ficar muito mais rápido, sacou? Nossa, sensacional, hein? Uma aula de inteligência artificial. É, Eu sou a gente usa fuceiro, eu muito. gosto de fuçar, eu gosto de A fuçar. gente usa muito para estudar, mas ainda a gente não chegou nesse nível. É bom a gente desenvolver também, né? Cara, para estudar é muito bom você pegar, depende do que você está lidando ali no dia a dia, né? Se você quer, se você quer cercar muito bem a base de dados que a AI ela vai buscar, notebook LM é a melhor para isso, né? Então você subir ali no todos os arquivos das referências que você quer que ela use, é o melhor para isso. Se você quer algo que tenha uma pesquisa muito robusta, mais generalista, eu vejo que o GPT ele é excelente, né? Se você quer uma parada mais puxada para dados e pesquisas de atualidades, principalmente o Grok, ele é muito forte. Então, cada uma vai ter a sua utilidade específica, sabe? Eu uso muito o GPT mesmo, para uso geral, uso o Grok também muito para dados no dia a dia, muito, muito, muito. Todo dia cedo eu tenho meia horinha ali com o Grok. LM já usei, mas Manos já usei, por exemplo. Manos é bizarro, né? Mas vale a pena, cara. Você experimentar um pouco de tudo, sabe? É muito massa. É muito massa. Ô, Tiagão, conta pra gente, até pra quem não, às vezes não te acompanha há mais tempo, como que foi a sua evolução em relação à empresa? Você já contou um pouquinho como começou e como que ela amadureceu aí durante os anos? Boa. Cara, a gente começou em 2021, como eu disse, né? Era eu, um ring light e um sonho, né? Mas é interessante porque como eu já tinha produzido conteúdo durante um ano e a galera tinha me acompanhado, tinha um grande amigo durante a faculdade que eu batia muito papo com ele, que ele era o único cara que não me desestimulava naquela época, né? Que a galera gosta de zoar. E ele
tinha participado de uma mentoria de finanças, onde tinha um cara que tinha uma agência e ele me recomendou para esse cara. E foi esse primeiro cara que eu fiz o primeiro lançamento ali da nossa turma de mentoria. Então perceba como você ter boas amizades, né? E as pessoas verem o que você está fazendo é importante. E era basicamente eu, né? E essa agência que fazia a parte do marketing ali essencialmente, eu entregava todo o produto. As pessoas acham que você precisa ser muito começar alguma coisa, né? Mas eu comecei com 1.200 seguidores. Então, não é a questão do teu tamanho, é a questão do quantas pessoas confiam que você consegue entregar aquilo que você está prometendo. Só que para mim, como eu já tinha registrado o ano inteiro de preparação para todo mundo, aqueles 1.200 que estavam ali, eles realmente sabiam que eu, tipo, que eu tinha validado aquilo. Então, aquilo não, por mais que eu fosse pequeno naquela época, né, no quesito de, óbvio, né, de volume de seguidores, eu tinha o meu resultado como o meu principal trunfo. E aí, no segundo ano, a gente cresceu essa estrutura para 5 pessoas. No terceiro ano, que foi 2023, a gente cresceu essa estrutura para acho que 12 pessoas. Ano passado, a gente já galgou acho que uns 20. Esse ano aí, olhando diretos e indiretos, a gente deve estar com mais ou menos umas 30 pessoas. Então, é uma estrutura que vai ganhando cada vez mais complexidade, né? E assim, a maior parte dessa galera é do nosso time de produto, né? São os nossos monitores, são professoras que fazem questões, time de desenvolvimento de plataforma. Então, é muito, muito, muito investimento que a gente faz em tornar o produto melhor, saca? Por exemplo, antes dessa nossa live aqui, eu estava numa live da mentoria. Então, todos os dias de segunda a sexta, a gente está ao vivo dentro da mentoria. Então, essa foi a nossa evolução aí ao longo dos últimos. Estamos no nosso quinto ano, né? Espero que a gente continue crescendo cada vez mais aí no quesito de tamanho. A gente fez 10x do primeiro para o segundo, 2x do segundo para o terceiro, 3x, quase 4x do terceiro para o quarto. E aí a gente tá nesse ritmo acelerado aí, graças a Deus. Muitos desafios, né? Cada vez maiores, mas é muito gostoso de ver isso. Eu acho que quando você consegue encontrar uma veia do que você acorda de manhã ansioso para viver, não tem nada que te segura, tá ligado? Sensacional. Inclusive, eu fui aluno, né? Foi Pô, nosso aluno. Achei que você não fosse falar aí, pô. ah, que isso. Foi nosso E, aluno, né? Você foi aluno 23 que é, passou, foi 22 ou 23 que 22. passou? 22, né? Eu passei 23, é. Boa, boa. É sensacional. Animal. Inclusive, eu sempre comento com o Fábio que até no Congresso Brasileiro de Neuro ano passado, encontrei um pessoal aí da Unicamp, né? E o pessoal comenta de você. Eu sempre falo pro Fábio, cara, esse Thiagão aí, o cara é uma máquina. O cara acorda de madrugada, noite, e até se eu não me engano, em 2022 você estava na R1, né? Quando eu participei da mentoria. Não, 22 eu tava no R2. Na R2, né? E aí R2. eu via que você chegava ali, às vezes, 19h30 em casa e 20 horas estava na live com a gente lá, fazendo a mentoria. Então, assim, é um estilo de vida que dá para ver. Pouco, o pessoal que te conhecer só dessa live aí vai perceber que tem um negocinho diferente aí de entrega, de vontade, de organização mesmo, né? Você sempre falava na mentoria, ó, treino é inegociável. Tem que, pelo menos 20 minutos aí de academia tem que fazer. E faz muita diferença esse estilo de vida, né? Para ter um resultado diferente. Cara, eu acho que uma coisa que a gente negligencia muito na vida é saber o que a gente quer, né? E eu vou falar para você que durante um bom tempo, principalmente durante a graduação, eu sempre fiquei muito perdão, sabe? Ah, qual especialidade eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Porque eu nunca tinha visto. Eu gostava de neuro ali no nosso primeiro semestre na neuroanatomia, mas você sabe, né, Filipão e Fabião, a gente forma ali. é, A nossa faculdade não tinha uma cadeira de neuro muito forte, né? Uhum, Então, a gente, de muito forte que eu digo, é de tempo de passar num estágio de neuro. uhum. E aí, cara, a hora que eu entrei, a hora que eu comecei a empreender, cara, ter essa experiência e, pô, ver a galera passando e crescendo o time, o negócio acontecendo, é um negócio que, assim,
não tem como descrever, sabe? Quando você encontra aquela parada que, de novo, você fica ansioso para acordar e fazer. Esses dias eu fiz uma palestra de carreira médica para um pessoal da graduação lá de Catanduva, e aí eu falei para eles que, para mim, a maior definição de felicidade na carreira é quando você. Para mim, né, foi quando eu parei de acordar pensando que horas eu ia conseguir dormir de novo e comecei a dormir pensando que horas eu ia acordar para fazer tudo de novo. Nossa, Sacou? com certeza. E parece piegas, parece onda, mas, irmão, juro por Deus, tipo, eu amo fazer isso daqui. Tem seus desafios, tem dia que é, pô, não sei nem se pode falar palavrão, mas tem dia que é foda, entendeu? Pode sim. Mas não tem como, não tem como. Aí quando você acha essa veia do que você realmente gosta e quer fazer, irmão, não tem nada que te pare, entendeu? Não tem. E eu acho que é isso que a galera não percebe. A galera quer sempre aquele, eu quero o melhor caminho, eu quero a melhor especialidade, eu quero a melhor forma de abrir o consultório, eu quero. São sempre os perfis que tá buscando e esquece que o caminho ele se forma quando você dá um passo, depois o outro, depois o outro, depois o outro, depois o outro. E que se você só descobre aquilo que você ama fazer de verdade quando você tem experiência. Então, eu boto fé que quando vocês começaram o Instagram aqui a produzir conteúdo, a visão de vocês sobre conteúdo sobre Instagram era uma. Conforme vocês foram caminhando esse caminho, a visão de vocês sobre o que é o conteúdo, sobre o que é o Instagram, veio uma visão diferente. E talvez uma visão que deu até mais gás para vocês fazerem as coisas, começar a fazer live, chamar a gente, falar, caralho, vamos para cima. Então, percebe que a gente só consegue descobrir quando a gente começa a caminhar o caminho, né? E a gente nunca consegue fazer isso antes. Só que a galera hoje não quer viver a experiência, entendeu? Não quer dar com a cara na parede. Então, irmão, hoje eu tô aqui apaixonado pelo que eu faço, mas nos últimos 5 anos a gente quase quebrou 2 vezes, entendeu? Só que é passar por esse tipo de coisa que faz você ver, pô, mesmo naquele momento difícil, eu falei, irmão, aconteça o que aconteceu, eu vou continuar isso daqui. Então, é, eu acho que esse é o grande ponto, não só sobre empreender na medicina, empreender fora da medicina, ou qualquer coisa de profissão que você queira fazer, ou qualquer vida que você queira viver. É encontrar aquele negócio que você não acorda pensando quando você vai voltar a dormir, e sim que você dorme pensando que hora você vai poder acordar para fazer de novo. Perfeito. Essa eu vou ter que postar depois, hein? Ficou Ficou boa boa, né? mesmo. Excelente. Ô, Thiagão, e sobre networking, cara? Que é algo importante, cada dia que passa a gente percebe como faz diferença, né? Até você estar cercado por pessoas melhores que você e tudo mais. Como que você encara, como você lida, como você lidava, né? Desde da faculdade, depois como formado, depois como residente, agora como especialista. Quais conselhos você daria para quem assistir a gente da importância e dos caminhos melhores ali para você realmente aproveitar essa parte de network? Boa. Cara, primeiro eu gosto de definir networking, né? Porque tem muita gente que acha que networking é você ter relações por interesse. Eu não acredito nisso, né? Eu acredito de você pessoas que você vai com a intenção de somar e se em algum momento ela somar de volta para você vai ser ótimo. Então você deixa é aquela frase, né? Deixar de ser interesseiro e passar a ser interessado. Eu acho que essa é a parada Uhum. de networking, é você nunca ir com a visão de sugar e sim de conseguir agregar, né? É importante, irmão, para mim é essencial, tá? O ambiente, para mim, é um dos maiores impulsionadores que você tem em qualquer coisa que você fizer na sua vida, tá? Quando eu cheguei ali dentro da Neuro da Unicamp, vi que eu, comparado com os meus R iguais, cara, não era nada, os caras eram muito bons. Eu falei, irmão, não tem como eu ficar no banho-maria aqui, entendeu? Eu preciso fazer as coisas para valer mesmo, porque de inteligência eu não vou ser exemplo, então deixa eu ser por esforço. Né? Então, e veja que não é uma óptica de comparação negativa, e sim de estímulo pelo quanto as outras pessoas elas são boas. Tá? Uhum. E, naturalmente, quando você é fiel a fazer a tua parte, faz bem a tua parte, está sempre querendo ajudar, sempre que é possível, esse networking, né, essas que eu gosto de chamar como boas relações que você cria, as oportunidades elas começam a surgir daí, né? Não é
por nenhum outro motivo. Eu vejo muito claramente que todas as oportunidades que surgiram para mim durante a residência era porque eu fazia aquele plantão que ninguém queria fazer. Era porque eu cobria aquela enfermaria que ninguém queria cobrir. Era porque eu fazia coisas, tipo assim, para ajudar realmente, entendeu? E as pessoas vendo que podiam contar comigo, eu passei a poder contar com as outras pessoas também. Então, o ambiente ele serve para te provocar e te impulsionar a ser melhor, por estar rodeado de pessoas melhores. E se você está preocupado o suficiente em agregar com essas pessoas, invariavelmente isso vai retornar para você de alguma forma, tá? E eu vejo que, cara, uma coisa que a gente não pensa, somente como médico, tá? E que eu demorei 3 anos para perceber, e a hora que eu percebi, eu falei, caramba, quanto de resultado de repente eu deixei de ter. É que talvez você conheça a entrada na residência, ele é um ótimo lugar para te colocar rodeado de boas pessoas, daquela especialidade. Agora, outras coisas que você quiser fazer, muitas vezes você vai ter que pagar para acessar esses ambientes, tá? Então, médico empreendendo. Irmão, qual é a chance de eu em Campinas encontrar um outro médico empreendedor para trocar ideia? Não rola, entendeu? Então, a hora que eu percebi que eu poderia pagar para acessar certos espaços, seja em um evento presencial, seja estando dentro de uma mentoria, como eu já participei de várias, seja estando dentro de mastermind, que são os grupos lá, né? Então, a hora que eu percebi que eu poderia acessar esses ambientes de maneira intencional e conhecer pessoas boas lá, você começa a cultivar esse networking também, né? Lógico, mas pelo simples fato de você estar no ambiente, ouvir as conversas e os padrões, isso já te faz crescer muito mais. Então eu vejo que é um networking meio indireto, né? É você ter o poder da ambiência ali mesmo. Então, cara, a hora que eu comecei a perceber isso foi quando eu comecei a conhecer pessoas que realmente mudaram o meu jogo, assim, como empresa, sabe? De poder ser mais intencional em criar essas relações. E muitas dessas vezes criar essas relações vai envolver um investimento, não tem como. Você ir num congresso paulista de neuro é um investimento, pô. É. Né? Então, eu acho que é essencial, tá, cara? E sempre ter essa visão de, cara, como é que eu posso agregar, né? Então, todas as conversas que eu tenho com qualquer pessoa, eu nunca chego pedindo, sempre me interessando, não me interessando necessariamente pelo que a pessoa faz, mas pelo que ela é primeiro. Criar uma conexão, realmente me interessar pela pessoa, né? A partir dali vão se desenrolar todas as conversas que você puder imaginar, né? Depende do quanto aquela pessoa ela realmente vê você ali como alguém que quer agregar, que está junto ali dela, né? Então eu vejo como essencial o networking, né? E a gente já pode criar desde a graduação, desde a faculdade, quando a gente começa a ter essa visão voltada para isso. O que eu não tive durante muito tempo. Fechado em grupo de amigo, formei, aí eu entrei na residência e falei, deixa eu ser mais intencional em buscar esses outros ambientes. E aí começou a acontecer. A gente tem essa visão que a gente é muito autossuficiente, né? Que a gente consegue tudo sozinho. Mas as maiores oportunidades não vão vir da força que você tem de é, puxar para oportunidade, né? Vem da força que você tem de alguém te puxar em direção a ela. Então, eu acho importantíssimo, né? Ah, legal. Ô, Tiago, você já descreveu muito bem, né? Inclusive o início da sua trajetória. Mas o que você deixaria de conselho para quem está começando agora no mundo digital, médico? Uhum. Tá. Irmão, eu traria de dica o que eu fiz e o que eu faço. Registre tudo que você faz, deixe as pessoas verem o que você está fazendo. Não interessa se vai ficar bonito, se vai ficar feio. Pega o meu vídeo de hoje de manhã no Reels. Eu só filmei eu indo para academia, e fazendo algumas coisas, mas eu tava lá, né? Pega meus stories de 4, 5 anos atrás, eu tava comentando questão no meu story. Tipo, o vídeo do story na época tinha 30 segundos. Então eu tinha 30 segundos para comentar uma questão. Não precisa estar bom, não precisa estar bonito, não precisa estar perfeito, ninguém precisa curtir, comentar, compartilhar nada. Você só precisa colocar a cara. Porque quando você coloca a cara, você começa a perceber que não é o final do mundo. É,
as coisas não dão certo, você vai falar, opa, não morri, né? E principalmente tem a curiosidade de melhorar tudo isso que você faz. Então, fiz um post, qual foi a métrica do post? Ah, comparei 10 posts, comparei as métricas entre eles, qual foi a melhor? O que que eu faço para que os próximos 10 sejam uma réplica daquele top 1 desses primeiros 10? Então, ter essa lógica de mapear a métrica e iterar e fazer melhor no próximo ciclo, né? Ter essa visão de que você não precisa contratar uma agência para começar a postar as coisas para você. Cara, começa respondendo caixinha. Faz as perguntas para você mesmo na caixinha, grava a caixinha, posta no teu feed, põe o negócio ali, deixa as pessoas verem o que você está fazendo. Pô, você acabou de atender a Mariazinha que tem Alzheimer, posta ali o caso da Mariazinha, não precisa falar o nome dela, não precisa falar o endereço dela, o CPF dela, mas conta o caso que você acabou de vivenciar, o que foi interessante dali, né? Para as pessoas verem quem você está se formando, o que você está fazendo, o que você está buscando, o que você está estudando. Posta os artigos que você acabou de ler com uma tradução bem simples, assim, numa linguagem bem acessível para o teu paciente poder ver, poder acessar e poder falar, nossa, esse doutor ele explica uma coisa complexa de um jeito que eu consigo entender. Então, deixa eu acompanhar o próximo conteúdo dele. Né? Então, eu acho que é perder o medo da exposição. Esse é o primeiro passo. Colocar volume. Você não vai ficar bom fazendo uma coisa fazendo uma vez por semana. Nem duas, nem três. Hoje a gente posta mais ou menos 4 posts por dia no meu perfil. Fora os vídeos de YouTube. A maioria dá ruim. Até hoje, depois de 5 anos, a maioria dá ruim. Só que tem um que dá bom. Quanto mais você fizer, maior a chance desse um que dá bom ser mais frequente. Né? Então, perder o medo da exposição, fazer, mesmo sem o formato perfeito, a estrutura perfeita, o texto perfeito, a comunicação perfeita. Se você viu meus primeiros vídeos, meu Deus, apavorou o jeito que eu falava. Acompanhar as métricas do que você está fazendo para iterar isso, colocar o volume suficiente para você ter métrica suficiente, para ter análise suficiente, para melhorar o suficiente no próximo ciclo que você fizer. Estudar sobre isso. A gente estuda muito sobre medicina e a gente estuda muito pouco sobre pessoas, sobre comunicação, sobre como você consegue acessar aquela pessoa que está do outro lado da mesa, né? E eu acho que isso é muito, muito, muito importante. Você, cara, é bizarro, assim. A gente negligencia algumas coisas, né? Mas às vezes eu viajo nas ideias, tá? Mas pensando nisso de estudar, é impressionante o quanto o paciente adere mais ao tratamento que você propõe quando você usa. Eu não estou falando sobre venda de pacote de protocolo, estou falando sobre como você vende o enalapril que você acabou de passar, entendeu? Como é que você convence esse cara a tomar o enalapril que é a melhor opção para ele? É um processo de venda. Quando isso é conduzido como um processo de venda, a pessoa fica muito mais comprada naquela ideia de tomar aquele comprimido que você está passando, comprimido alto custo, comprimido que tem no posto. E a gente não entende como esses estudos paralelos de fora da medicina, elas vão auxiliar muito na nossa prática do dia a dia. Produzir o conteúdo no teu dia a dia faz parte do ciclo de educação do teu paciente, para ele chegar no teu consultório, para ele se manter no teu consultório, para ele se manter fiel ao seu tratamento e querer estar ali imerso naquele ciclo, né, de voltar, ver se está tudo bem, voltar, ver se está tudo bem. Então, para quem está começando no digital, eu falar esses pontos principais, tá? Tem vontade de empreender? Cara, leia a Startup Enxuta, do Eric Rice. Eu acho que é o melhor livro para iniciantes, fazer MVP sem gastar nada, testar a tese, escala pequena, se der errado, itera, faz de novo. Se der certo, itera e faz melhor. Então, eu até estava batendo um papo com um colega que ele tem uma mentoria de empreendedorismo, né, esses dias. E falou, cara, é assustadora a quantidade de colegas que chegam tendo investido 100, 200 mil no aplicativo que ninguém usou. Entende? Por quê? Porque falta, o cara ele agora tem dinheiro, mas ele não tem essa visão de deixa eu validar pequeno antes de progredir, né? É o que eu falei, cara, meu investimento inicial da mentoria foi R$ 300. Eu não tirei mais nenhum real do meu bolso. Óbvio, durante 4 anos tudo foi reinvestido. Mas o que eu estou querendo dizer você não precisa de muita grana para começar, entende? Então, eu
traria esses insights aí para quem quisesse começar a empreender. Pensar nisso, antes de você fazer qualquer investimento, estude o mínimo sobre aquilo ali para você saber o que cobrar. Acho que isso é importante. A gente dá um plantão, ganha R$ 1.200, você quer ir lá e pagar para o cara resolver o teu problema, mas e se ele estiver te enrolando? Irmão, a quantidade de vezes que eu já fui enrolado nesses anos é impressionante. Por quê? Porque eu não parava para aprender a parada antes. Então, sempre que eu vou contratar uma posição agora, eu preciso ter um estudo mínimo sobre aquela posição para eu saber se o cara que está vindo ali vai me enrolar ou não. Então, eu vejo que a gente não cai nessa de, agora eu tenho grana, agora os outros resolvem para mim. Não, dificilmente alguém vai chegar jogando bola, o cara que chega jogando bola cobra 50, 100 mil, a gente não tem condição de pagar, não. Então, eu acho que é isso, cara. Primeiros passos, sabe? Não ter medo, volume, iterar, métrica, analisar e começar pequeno. Nossa, eu tô com caneta na mão aqui. Essa live tá. Anota, Eu anota, também. anota, passa Você viu que dois. eu só fico aqui, né? O negócio inteiro, né? Que aula, cara, que aula. Show demais. Tiagão, a gente está encaminhando aqui pro final da live, né? Já. O Fábio, você quer perguntar alguma coisa de diferente? Não, não. Eu acho que a aula foi tão boa que sanou todas as minhas dúvidas no decorrer da live. E gerou mais um monte, né? Gerou os insights agora para procurar mais, isso é bom, né? É verdade. Tiagão, eu queria aproveitar, agradecer. Inclusive, aproveita esse finalzinho aqui. Você já contou bastante da trajetória, mas para o pessoal que às vezes vai te conhecer a partir desse vídeo, enfim, o que você, a sua empresa, para quem você presta serviço e para o Boa. pessoal conhecer o seu negócio mesmo. Claro, boa. Cara, hoje o nosso negócio é o Grupo Kedman, né? Dentro do Grupo Kedman, a gente tem um enfoque principal em educação médica, principalmente em provas de residência médica, né? Então, hoje, o nosso principal serviço, né, é a mentoria para a prova de residência médica, que é o plano. Então, a gente tem um acompanhamento, seja anual ou bienal, de alunos para serem aprovados na prova de residência médica no final do ano. A gente sabe que a prova de residência ela prova de 2 a 5% das pessoas que prestam todos os anos, isso só tende a ficar mais concorrido a cada ano que passa. Se você não tiver uma preparação altamente inteligente, intencional e otimizada para você poder conciliar, seja trabalho e estudo, seja internato e estudo, fica muito difícil de você conciliar as duas coisas e principalmente de ter resultado no final do ano. Então, o nosso papel como mentoria é justamente ser esse direcionamento estratégico com acompanhamento e tecnologia no dia a dia. Então, hoje a gente tem 3 pilares, né? O pilar metodológico, que é basicamente ciência do aprendizado aplicado na trincheira da prova de residência médica. Então, tem coisa que é muito boa na teoria, mas quando você vai estudar para um concurso não serve, porque toma muito tempo para você ter um resultado, não faz sentido. O pilar tecnológico, então hoje a gente tem o nosso software, né, que faz o acompanhamento de gestão, automatização de agenda de revisão, toda a organização do estudo na nossa plataforma online. E a gente tem o pilar humano de acompanhamento, que hoje a gente tem múltiplas frentes de assistência com o aluno, seja com guardiã, monitor, lives diárias, lives mensais, acesso via WhatsApp, follow-up via WhatsApp com o monitor. Então a gente faz esse segmento para justamente não só oferecer estratégia para o aluno, mas ter a certeza de que a gente está sempre disponível e ativamente em cima dele para fazer os ajustes necessários ao longo do processo, para que ele consiga ter essa rampagem do desempenho dele, né? Dia 27 e 28 agora desse mês a gente vai ter um evento ao vivo, chama o Plano 20 em 20. Então, meu grande objetivo é traçar um plano de ação para nas próximas 20 semanas, quem participar, aumentar 20% do percentual de acertos aí e conseguir ser aprovado no final do ano. Se tiver alguém vendo essa live e se interessar de participar, vai ser um prazer. É só mandar hashtag salão lá no meu perfil. Que eu puder ajudar vocês, a galera que está aí, vai ser sempre um prazer. Só me chamar ali no meu Instagram. Show. Quando a gente postar, eu vou deixar na legenda também para o pessoal acompanhar. Bom, Tiagão, muito obrigado. Superou muito, as expectativas já eram altas, conseguiu superar com certeza. Queria te agradecer, enfim, fui aluno do plano, excepcional, excepcional. E sempre que alguém que vai para essa residência vem conversar sobre, eu falo, ó, não conversa nem comigo, já vai direto para a parte do Thiagão.
que lá tem tudo que você vai Boa. precisar saber. E, bom, um exemplo de profissional, de dedicação, enfim, que nosso espaço aqui, a gente fez o Papo de Neuro para já começar a destravar essas habilidades, né? Para poder também estimular a gente para estudar, para produzir conteúdo, para ter contato com pessoas melhores que a gente também. E, enfim, o nosso espaço aqui está sempre à disposição para você. Espero que logo mais a gente faça uma live sobre neurologia mais Bora. especificamente. E, enfim, queria agradecer. Obrigado aí pelo seu tempo. Eu que É isso aí. agradeço. Eu que agradeço, Vou pessoal. aproveitar o gancho aí para você também, antes de acabar, agradecer aí, mestre. Eu não te conhecia, né? Mas conheci os vídeos, já via os seus vídeos na internet, toda a sua influência. Mas agora te conhecendo, eu vejo que você é merecedor de tudo isso, né, cara? Que E que isso. apresenta um trabalho muito bacana para o pessoal. E para mim, como o Felipe disse, foi uma aula, cara. Foi uma aula, gerou muitos insights. A gente espera uma parceria ainda maior com o Papo de Neuro e umas lives aí, espero que logo. Boa, boa. Contem comigo, pessoal. Um prazer estar aqui, prazer falar com vocês, somar aí com o pessoal. E me coloca à disposição aí sempre que quiserem. É só dar um toque aí, o Felipão tem meu número. Fechou? Fechou, obrigado, Fechou, Tiagão. grande abraço, Tchau, cara. Valeu, tchau. pessoal. Abração. Tchau, tchau.